Que genianos! Tudo bom com vocês? Sou o monitor Vitor Matos, esse é mais um Treino Enem. Treino Enem, aquela iniciativa que a gente tem feito aqui semanalmente de uma resolução de questão do Enem. A gente tem alternado entre física, história, química, e agora exatamente foi uma questão de química. Vamos lá, uma questão sobre eletroquímica. Lembrando que quando eu falo de eletroquímica, eu posso abordar dois assuntos, ou pilha ou eletrólise. Rapidamente, eu tenho que ter em mente que existem dois tipos de energia ao tratar a eletroquímica. Uma energia química das ligações entre os átomos e uma energia que eu chamo de elétrica. E quando eu posso relacionar as duas, em questões a seus potenciais, as suas diferenças de potenciais, eu tenho o seguinte resultado. Quando eu passo da energia química para a elétrica, eu tenho um processo que eu chamo de pilha. E quando eu passo da energia elétrica para a energia química, eu tenho um processo que eu chamo de eletrólise. Eletrólise. Eu formo compostos químicos quando eu insiro uma corrente no meu sistema. Obviamente, é um processo não espontâneo, onde a diferença de energia potencial, a diferença de potencial é menor do que zero, enquanto a pilha é um processo espontâneo, a diferença de potencial é maior do que zero. Vamos à questão. Questão do Enem de 2010. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%, 100%. Pode ser um metal de alto valor comercial de múltiplas aplicações. Sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, ou seja, o íon presente no sulfato de cobre é o cobre 2+. Durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de cobre puro recuperada de aproximadamente... Enfim, quando eu tenho o cobre 2, que vai estar presente na solução de sulfato de cobre, ou seja, Cu2+, ele falou isso pra gente, eu vou precisar de uma determinada quantidade de elétrons para recuperá-lo e formar o cobre puro, o cobre metálico, para formar o Cu0, sólido, obviamente, porque é metálico. Para neutralizar as cargas, é óbvio que eu preciso de 2 elétrons. Gente, quando a gente fala de aspectos quantitativos de eletrólise, muita gente gosta de usar fórmula, gosta de gravar aquela fórmula que é bem grande, realmente, para uma questão normal, só que não é nada mais do que uma estequiometria. Lembra que estequiometria a gente resolve em 3 linhas? 1, 2, 3. Então o que a gente vai fazer é realmente isso. Utilizar as 3 linhas para resolver essa questão. A proporção, obviamente, ele está relacionando elétrons, corrente, quantidade de carga com cobre. Então ele está relacionando 2 para 1. Então, a gente pula a segunda linha, vai para a terceira e escreve o que a questão deu pra gente. O que a questão deu pra gente? A questão deu que eu tenho 10 A durante 3 horas. A gente tem que lembrar que quantidade de carga é igual a intensidade de corrente vezes a variação do tempo, vezes o tempo em que essa corrente é aplicada. Obviamente, essa unidade aqui, é em Coulomb, e Coulomb é ampere vezes segundo. Então, para essa quantidade de carga sair em Coulomb, eu tenho que ter minha corrente em ampere, minha variação de tempo em segundo. Então, a gente vai escrever o que a questão nos deu. A gente vai escrever que nós temos que ter uma massa M de cobre, para uma quantidade de carga que é I vezes T. I vezes T. Ele falou
que eu tenho uma quantidade de carga de 10 ampere em um tempo de 3 horas. 3 horas são quantos segundos para eu conseguir minha quantidade de carga em Coulomb? Se 1 hora são 3.600 segundos, é só multiplicar 3.600 por 3, vezes 3, vezes 3.600. Nossa estequiometria está quase pronta. E a gente tem que fazer apenas escrever a segunda linha, que é uma linha que é igualzinha à primeira, só que escrita de outra maneira. Como que a gente pode reescrever 2 mol de elétrons? Se eu sei que 1 mol de elétrons apresentam 96.500 coulombs, a questão deu isso pra gente, que é a constante de Faraday, eu sei então que eu vou ter que escrever aqui 2 vezes 96.500. Por que 2 vezes? Porque a proporção é de 2 para 1, 2 mol de elétron para 1 mol de cobre metálico. Igual aqui eu vou ter que escrever a massa molar do cobre, porque 1 mol de cobre vão ter quantas gramas? Vão ter 63,5 gramas. Pronto, a estequiometria está feita. Eletrólise, aspectos quantitativos da eletrólise é basicamente uma regra de 3, uma estequiometria. Então o que você vai escrever aqui é exatamente isso. A massa que você quer é igual a 63,5 vezes 10 vezes 3 vezes 3.600 sobre 2 vezes 96.500. Isso seria aquela fórmula que você gravaria. Massa molar, intensidade de corrente, ΔT. Aqui a gente tem o número de elétrons envolvidos no processo, número de mols de elétrons envolvidos no processo e a constante de Faraday. Isso aqui vai ser igual ao valor que vai ser o resultado da nossa questão, que é de 35,53, cuidado com a unidade, gramas. Ok? Tome cuidado com isso. Esse é o nosso gabarito, que é a letra D. Então, pessoal, esse foi mais um Treino Enem. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente vai ter mais uma resolução de questão do Enem. 1 hora de história, 1 hora de geografia, sociologia, física, química. Ok? Então fica ligado que semana que vem tem mais. Um beijo.